Quinta, 12 de agosto. Verso para memorizar. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45, 5. Descanso após o perdão. A família de José finalmente havia chegado ao Egito. Não havia mais segredos sombrios na família. Os irmãos dele devem ter admitido que tinham vendido José quando explicaram ao pai que o filho, que ele pensava ter sido morto, era então o primeiro-ministro do Egito. Embora nem sempre seja possível ou sábio restaurar relacionamentos, isso não significa que não possamos perdoar. É difícil abraçar o ofensor e chorar com ele, mas talvez desejemos expressar perdão verbalmente ou por uma carta. Chega a hora de abandonar a dor o máximo que pudermos. Talvez permaneça certa dor, mas pelo menos estaremos no caminho da cura. Ouça Gênesis 50, 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isto que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora, pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Pergunta 7. Qual era a preocupação dos irmãos de José e por quê? O que esse medo revelava sobre eles mesmos? Os irmãos de José estavam morando no Egito havia 17 anos, mas quando Jacó morreu, eles ficaram com medo de que José se vingasse. Perceberam novamente quanto haviam ferido José. No entanto, José reafirmou seu perdão a eles após a morte do pai. Esse lembrete provavelmente foi bom para José, assim como para seus irmãos. Se a ferida for profunda, provavelmente tenhamos que perdoar muitas vezes. Quando as lembranças do erro vierem à mente, precisamos orar a Deus e escolher perdoar outra vez. Ouça Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Pergunta 8. Como esse verso explica, pelo menos parcialmente, a disposição de José de perdoar o pecado de seus irmãos contra ele? José acreditava firmemente que sua vida era parte do plano de Deus para ajudar a salvar da fome o mundo daquela época e, posteriormente, ajudar sua família a cumprir a promessa de Deus de se tornar uma grande nação. Saber que Deus havia prevalecido sobre os planos malignos de seus irmãos a fim de realizar o bem, ajudou José a perdoar. A história de José teve um final feliz. Porém, quando o final de uma história não é tão feliz, o que podemos dizer? Com o fim do pecado e do grande conflito, quando os problemas forem resolvidos, essa história terá um final feliz? Essa esperança nos ajuda a lidar com tragédias?